Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Já faz uns dias, que eu não faço vídeo aqui para vocês, tem sido bem corrido, mas eu precisava falar sobre isso aqui, dar um alerta importante. Primeira coisa, que assim como surgiu tanta coisa na internet, tentem ao máximo discernir do que é real e o que não é. Só que esse caso aí, tá, do caso Epstein, como que a gente vai analisar isso à luz das escrituras, né? Primeira coisa que vocês precisam entender o que é o significado da palavra Hitgalut, que em grego é Apocalipsis, significa revelações. Apocalipse significa revelação em grego, assim como em hebraico Hitgalut, são as revelações. Então a gente associa sempre a palavra Apocalipse com catástrofes, graves desgraças que acontecerão, quando na verdade Apocalipse trata de que o Eterno irá revelar à humanidade toda a verdade. E é o que ele está fazendo. E essas pessoas que estão no poder, ela por tempos... Vocês perceberam que todo crime, tudo que era feito, o Epstein trocava e-mails com essas pessoas. E-mails. Se é algo tão sigiloso, se era algo tão grave, por que eles trocavam e-mails? E detalhes, e-mails, por exemplo, como os e-mails do Google, contas normais. Ou seja, essas mega empresas tinham essas informações e não faziam nada? Simples, estavam envolvidos. Vocês entendem, tá aí, pessoas como presidentes, ex-presidentes, príncipes da coroa envolvido, reis e rainhas, homens como esses aqui, olha, esses sujeitos aqui, esses vermes malditos, essa raça de Belial que vocês estão vendo aí, né? Hoje mesmo esse maldito aqui chamado Bill Gates, dando uma de louco, disse que ele negou os e-mails, sendo que foi provado. Tem e-mails dele com Epstein. Ele negou os e-mails e disse que se arrepende de cada segundo que passou ao lado do Epstein. Você acredita nisso? Então, irmãos, eu quero, na verdade, passar uma mensagem para vocês. Eu não quero me ater ao que aconteceu, porque isso me deixou muito mal. Muito mal mesmo. É um nível de perversidade que não é suportável. Vocês já repararam que todas as pessoas do passado, recentes, que tentaram avisar a humanidade de que isso acontece, eles sempre aparecem e são pessoas que têm um olhar distante, frio, são pessoas que têm um trejeito de quem realmente já enlouqueceu, são loucos ao falar, tem algum trimelique, tem algum problema psicológico, e a mídia zomba deles. A maioria das pessoas, por ver eles falando como um louco, e a mídia já os ridiculariza, não dão crédito nenhum. Mas hoje eu consigo entender isso claramente. É simples, um ser humano que teve contato com este nível de perversidade e maldade, a mente dele colapsa. Nenhum ser humano comum suporta ver esse tipo de maldade e depois ficar normal. Você não aguenta. A gente vendo vídeos aqui sem presenciar o fato real, a gente não consegue ficar bem. A gente dá ânsia de vômito, dá um mal-estar, a gente fica mal. A gente tem pesadelos. Você imagina quem esteve lá dentro, como é que essa pessoa vai sair e falar aquilo de forma natural? Não tem como. É por isso que as escrituras deixam claro, irmãos, existem duas linhagens. Isso aí é uma linhagem maligna, eles não são humanos. Foi criada uma teia onde está todo mundo entrelaçado. Agora, essas pessoas, para divulgarem isso, ou quem está divulgando isso, existe uma classe que está acima dos políticos. Os políticos são tudo envolvido. Classe política, artística, até atletas, megacorporações, empresas gigantescas, e é toda a terra envolvida nisso. Eu lembro de um vídeo que eu tenho aqui, que eu postei no Instagram, do Vladimir Putin, dizendo isso em 2023. Ele falando na entrevista que o Ocidente, os seus líderes estão com os seus ventres cheios de carne e de pessoinhas, A gente não pode falar isso aqui abertamente. E o bolso de dinheiro. Todo mundo entendia aquilo como uma metáfora, porque não estava tão óbvio e tão claro esses casos aqui. A gente já sabia, mas com o passar dos dias a gente vê que o negócio é muito, muito sujo. É algo que realmente embrulha o estômago.
deixa a gente perplexo, né? E não tem o que descrever. Mas um recado para vocês agora, sim, sabe? Que eu conversei com uma pessoa hoje, inclusive, sabe? No meu serviço, me veio fortemente no meu coração. Apesar de tudo isso que a gente está vendo, irmãos, que é uma maldade sem limites, eu ainda consigo ver a misericórdia do Senhor sobre o povo dele. Isso aqui é um claro recado do Eterno, porque é Ele quem está expondo Babilônia. É aquela mesma mensagem que está lá no texto do profeta. Lembra o profeta falando, né? Se eu não me engano, foi Sofonias 3, sobre Nínive, e o Eterno dizendo que ele iria pegar a Nínive, né? Que ele se relaciona com Babilônia, ele fala de como se fosse uma mulher meretriz, e o Eterno fala: eis que eu, Nínive, irei levantar a tua saia e mostrarei as tuas vergonhas para todos. E é o que está acontecendo. O Eterno está levantando a saia da meretriz e revelando para a humanidade inteira quem são esses homens e mulheres. E você entende que é esse tipo de gente cruel. São eles que são colocados em cargos políticos e nos obrigam a votar neles. E nós ainda acreditamos que esse tipo de gente vai cuidar de nós, que eles estão realmente planejando fazer o bem para nós. É nisso que a humanidade vota. Essa é a linhagem que está sobre o poder das nações. Se eles que estão em visibilidade fazem isso, imagina quem está em oculto que controla eles. O que é que eles não fazem? Não acreditem em política, em votação. Isso é tudo mentira. O Eterno está revelando para nós claramente. Este mundo jaz no maligno. Não existe forma de você votar em alguém e alguém está pensando em você para te fazer o bem. Isso está tudo corrompido num nível de podridão jamais imaginável. Não é normal. Nós não temos que nos misturar com isso. Nós estamos aqui para sermos representantes do Mashiach, que é Yeshua, o Rei dos Reis, salvar o máximo de almas, expandir o reino de Deus na terra para salvar as almas dos humanos. E simples, mas mudar este sistema, tentar se infiltrar nesse meio, não. Todos os profetas do Senhor, como Elial, João Batista, Jeremias, eles eram de linhagens sacerdotais ou de Judá, mas o Eterno não permitiu que eles se tornassem reis ou sacerdotes. Chamou-os como profeta, tira de fora do serviço, para que quando você não depende do centro, você pode confrontá-lo, atacá-lo, profetizar contra ele, sem depender de ninguém, sem ter medo de ninguém. A igreja não se mistura para ter poder. Ela tem um poder que vem do Eterno. Não precisamos do sistema. E agora está bem óbvio e claro da parte do Senhor para nós que este é o sistema mundial. Este é o sistema mundial que está sobre a cabeça das pessoas. Tá? Isso é o que Satã trouxe. E se nós ainda não entendemos isso, que fique claro, óbvio para nós. O nosso rei é Yeshua. E como ele disse, nosso reino não é deste mundo. Um abraço a todos.